Fala pessoal, Bruno de Oliveira do E-Commerce na Prática para mais um vídeo. Hoje eu estou com o Denner, CEO da V4 Company, e a gente vai fazer um vídeo sobre a verdade nua e crua sobre a V4 Company. Denner, bem-vindo. Feitiço virou contra o feiticeiro. Fala, cara, o que é a V4 Company e como que vocês têm performado nesse mercado de marketing digital? E dá um overview pra galera aí. Cara, primeiro é um privilégio poder estar aqui presencialmente pra gente poder gravar. Faz um tempinho que a gente começou a conversar, a gente teve lá o vídeo do Verdade Nua e Crua, que a gente já viu, provavelmente está aqui presente. Mas a V4 é uma assessoria de marketing digital que implementa e profissionaliza processos de vendas através da internet. O grande diferencial que a gente está fazendo é o nosso modelo de sócios executivos franqueados. Então hoje a gente tem 100 sócios executivos franqueados espalhados em todo o Brasil que conseguem ajudar os nossos clientes in-house, né, assim, perto de casa, mas com uma lógica global. Então hoje a gente tem um padrão global, né, padronizado por uma rede que consegue ajudar os nossos clientes em multi-location, que a gente fala, né, perto das suas unidades. Então, para unidades grandes, a gente acabou de sair da Melissa aqui no Rio de Janeiro, a gente consegue ajudar cada loja da Melissa com um franqueado da V4 perto dessas lojas, mas com um suporte integrado com a Grandene, com a lógica da marca global. Então, hoje a gente tem essas linhas, tanto a oportunidade de profissionais de comunicação se tornarem franqueados e ganharem dinheiro, a gente é a única franquia com payback garantido, né? Então, a gente passa clientes garantidos para os nossos contratos e ajuda o nosso cliente de uma maneira bem diferente do que existe hoje no mercado. Entendi. Antes de conhecer vocês, conhecer mais profundamente assim, eu imaginava que era uma agência, né? Parecia ser uma agência, mas para a gente deixar claro assim para o cara que está ouvindo a gente, a diferença de uma assessoria para uma agência. Uma agência, o cara chega lá, contrata o serviço da agência, a agência vai pegar o serviço daquele cara e vai colocar meio que de forma engessada em um pool de estagiários e profissionais que vão fazer aquelas entregas. No caso de vocês... É diferente. Que tem alguns lances, até um dos nossos vídeos é Verdade Nua e Crua sobre agência de marketing, né? O grande problema das agências tem alguns tipos de negócio. Tu tem a agência, que é aquele negócio que vem lá da agência de publicidade, né? Madman, agencia mídia para enfiar num veículo de mídia e ganhar BV, que por si só já é um modelo de negócio que prejudica o cliente, porque tem muito conflito de interesse. Semelhante à agência bancária, que pega a tua grana e vai botar na aplicação que tem maior resultado para o banco, não para o cliente. E aí, nesse meio tempo, tu tem as produtoras, que são os caras que produzem vídeo, produzem material audiovisual ou material gráfico. E aí tu tem as agências digitais que começam a misturar isso aqui. O cara é meio agência antiga, com um pouco de agência digital, fazendo site, produtora de site, que não sabe bem o que é. E aí a gente entende que a assessoria é o quê? É como se fosse as agências sendo do Itaú e a assessoria sendo da XP, aonde eu não tenho conflito de interesse, aonde eu não quero pegar o meu cliente e colocar ele, por exemplo, a VTEX. A gente gosta muito da VTEX e acredita que é a melhor solução que tem de e-commerce. Mas se a gente vê que o Shopify é melhor para o nosso cliente, ou a Magento, a gente vai colocar no Shopify e no Magento, porque... Caso a caso. Caso a caso. Eu nunca ganho comissão, né? A gente fala que tem várias ferramentas no Brasil que cresceram fazendo lobby com a agência. E a gente acha que isso é prejudicial para o nosso cliente, né? A empresa, que é o que importa no fim das contas, o sucesso desse cara. Então essa é a diferença da assessoria. A assessoria é o advogado, que a causa é vender mais. E eu vou lutar por essa causa. Não interessa quem está no meio desse caminho. Eu não vou fazer lobbies que vão prejudicar o meu cliente nessa causa, entendeu? Entendi. Mas no final das contas, então, a assessoria, ela não necessariamente ela implementa as coisas para o cliente. Ela meio que mostra o caminho, mostra as ferramentas. Essa é a diferença da assessoria para a consultoria. A consultoria está mais próximo da assessoria, mas a consultoria só fala o que tu tem que fazer. A assessoria, de fato, implementa. A assessoria implementa. Implementa. Entendi. Ela é como um assessor da XP. Então, o assessor da XP, ele vai te orientar, mas ele também vai fazer as operações se tu quiser. Da mesma maneira, ele pode não fazer e só te orientar. Então, tu tem essa flexibilidade maior. Essa é a graça, porque as agências tradicionais, elas têm o famoso briefing, né? Elas vivem do briefing. Isso é um problema. Porque muitas vezes o cliente, né, muita gente que nos acompanha aqui, não sabe bem o que precisa. Então, se ele contratar uma agência ou até um profissional, um funcionário, ele vai falar, e aí, faz aí o negócio. Aí não sabe direito o que pedir. Ele precisa de alguém que seja sócio dele, que, cara, é isso que precisa fazer, por isso e por aquilo. E discuta e seja um parceiro mesmo estratégico ao teu lado, como um assessor da XP. Entendi. Então, o cara ele precisa de alguém que vai meio que estudar o negócio dele para poder entender por conta própria o que de fato ele precisa, né? Para poder chegar naquele objetivo que ele quer. No caso com a Melissa agora, a gente tem tempo para fazer um onboard com a Grandene para entender a lógica da marca. Aí a gente tem um período para fazer um onboard com os franqueados, né, que tem as lojas, e aí a gente inicia uma operação baseada nessa lógica que a gente entendeu para fazer eles venderem mais. Aí a gente monitora os resultados, apresenta para eles e vai otimizando mediante esses resultados. Mas pensa que o franqueado da Grandene, lá que tem uma loja Melissa, ele não necessariamente sabe de marketing digital, ele precisa de um parceiro que vai ajudar ele a
comandar esse pilar importante para o negócio dele. Entendi. E trazendo essa expertise que vocês têm, hoje vocês estão com quantos clientes? Hoje a gente tem 350 clientes. 350 clientes ativos, né? Trazendo essa expertise para a nossa audiência, para o nosso público, o que tem mais funcionado pro cara de e-commerce, pro cara que está no varejo? O que mais tem funcionado de implementação? Eu não sei se você tem acesso a esses dados, já que vocês não estão implementando, né? É o franqueado. Mas eu creio que ele deve retornar porque vocês comercializam tudo, né? Tudo é integrado, uma mesma tecnologia. Eu tenho um time lá que a gente está mudando o nome desse time para Red Angels. A gente está falando que eles são os anjos vermelhos, porque eles vão acompanhar o franqueado, eles acompanham o franqueado, né? E ficam fazendo a integração entre franqueado, V4 e cliente e ajudando. São caras com mais experiência, certificados no Google, no Facebook. Então o cara precisa de uma ajuda específica em Facebook Ads. A gente tem os caras Blueprint, certificado na matriz. Então a gente monitora e tem os playbooks. Para cada cohort, para cada tipo de cliente, ele tem um manual. Que nem a gente entende como uma companhia aérea. Como é que a companhia aérea não deixa cair avião todo dia? Ela tem um checklist para cada situação. Então a matriz, ela faz e monitora a execução desses checklists por cohort. O que são esses cohorts? São os tipos de cliente. Então, retail, multilocation, lojas físicas, como é o caso da Melissa, a gente tem um playbook. E-commerce, a gente tem outro playbook. Service B2C, a gente tem outro. Então, para cada cohort, certas coisas diferentes funcionam. No caso de e-commerce, puramente e-commerce, por exemplo, é muito difícil os clientes conseguirem virar e-commerce porque a maioria não tem as premissas que a gente identifica que são necessárias. Por exemplo, a gente tem um case muito bom que é a RCA Lâmpadas, aqui do Rio de Janeiro, inclusive. RCA Lâmpadas. RCA Lâmpadas. Deixa o link. Se eu não me engano, tá na Tray, que, cara, é um caso que, acho que em um ano, ele aumentou, cara, bizarro, tipo, coisa de, deixa eu pensar, pelo menos umas 10, 15 vezes o faturamento dele e extremamente profitable. Mas por quê? Por causa do marketing digital? Não necessariamente. Ele tinha a base muito boa. O que é a base muito boa? Preço, ele é importador de materiais elétricos. Nicho, ele estava num nicho bom, então ele tinha preço e estava num nicho muito bom. E ele tem logística, porque ele está no Rio de Janeiro. A distribuição dele é boa. Versus outro cliente que a gente tem no Rio Grande do Sul, que o cara tem 1 bilhão de faturamento nas lojas físicas, 160 lojas e não consegue ser lucrativo no e-commerce. Por quê? Não tem preço, o negócio dele vive de crediário, de dar crédito pro cara girar o produto no PDV e não tem logística, tá no sul, não tá no sudeste, que é onde distribui melhor. Então, o grande lance são essas 3 premissas pro e-commerce virar. E para quem tem lojas físicas, a gente tem uma outra série de execuções, que é o grande lance. Para quem tem varejo, que é a maioria dos nossos inscritos aqui e tudo mais, tem como tu tirar vendas da internet. Nem sempre tu vai vender na internet, mas usar a internet para vender. Sempre vai conseguir vender com a internet. Sim. É engraçado tu falar isso, que a gente já tem vídeo sobre... Tem um vídeo que eu gravei que... Eu não lembro o título exatamente desse vídeo, mas eu falava das premissas de sucesso para um e-commerce. E basicamente é isso, é o produto, condição de mercado e distribuição. Exato. Né? Então, esses aí são os fatores chaves que a gente identifica na maioria dos alunos. O que a gente quer dizer com isso? O cara, às vezes, ele tem uma condição diferente em um produto ou uma categoria, uma condição melhor do que os outros. Ele tem, às vezes, uma exclusividade, isso é muito positivo também, uma exclusividade em uma marca ou em uma categoria de produtos, e ele tem uma posição privilegiada de distribuição. Né? Às vezes ele é o fabricante, às vezes ele é o importador. São algumas premissas que combinam com esse cliente aí que você falou. Por isso que a gente, materiais elétricos, né? Materiais elétricos ele importa. Então, ele importador direto. É importador. Ele tem lojas físicas, mas também é importador direto. Então, ele tem essas premissas exatamente que tu citou. A gente gosta bem das indústrias, né? O cara tem marca própria. Eu adoro trabalhar com indústria. Porque daí tu cria diferencial. Pensa, calçado. A gente acabou de sair de um cliente, que eu não vou falar o nome por causa da situação, mas ele vendia 22 milhões no e-commerce mês de calçado. Hoje está vendendo 2 milhões. Nossa, caiu no 90%. Porque ele investiu pra caralho, alavancou o negócio pra montar central de distribuição, começou a desfocar das lojas físicas, que era o negócio core da família, e aí o negócio desenrolou, não conseguiu levantar fundo pra manter o negócio crescendo nessa velocidade, e era calçado multimarca. Então era tênis Nike. Aí beleza, tu botou o tênis Nike mais barato, é commodity, entendeu? Se ele tivesse consolidado as marcas próprias, como a Arezzo fez, né, a gente tem um podcast com o Maurício da Arezzo, ele deu nosso conselho, fez um puta resultado, foi de 1 para 200 milhões de faturamento no e-commerce, mas por quê? Porque era marca própria. Então isso influenciou muito o processo do resultado que ele conseguiu acumular.
Talvez ter uma marca própria, o início ele não seja tão fácil, mas se você conseguir trabalhar para fortalecer aquela marca, entregar um produto de qualidade, manter uma consistência naquela construção de marca e naquela distribuição, você lá na frente vai conseguir diferenciais que a maioria não tem. Isso que eu não gosto, por exemplo, do dropshipping, porque o cara tem pouco controle sobre o produto, entendeu? Tem nenhum controle, né? Exatamente, e o negócio dele se torna um negócio muito frágil. Outra coisa, por exemplo, a Nike. A Nike nunca fabricou um calçado na vida, ela sempre terceirizou a fabricação, mas ela se tornou uma gestora de marca e de canais de distribuição. Então esse é o grande lance. Tu domina o canal e eventualmente domina a marca, detentora da marca, fica fácil, como a Vans fez com a Arezzo. A Vans não estava conseguindo operar bem no Brasil, deu a marca para a Arezzo, fez um deal com a Arezzo, a Nike fez com a Centauro, porque o que a Centauro tem? O que a Arezzo tem? Domínio do canal domínio da operação da marca na região. Então isso cria um negócio que a gente sempre focou muito, Bruno, na perenidade da parada, entendeu? Eu não quero fazer um negócio para ganhar dinheiro no curto prazo, mas eu quero construir algo perene, de longo prazo. Isso é importantíssimo. É algo que a gente foca, inclusive, semana passada, se eu não me engano, eu publiquei um vídeo sobre isso, mas não falando exatamente do que a gente está falando hoje, mas eu estava falando dos negócios que vão conseguir sobreviver a uma possível crise que a gente pode estar vivendo hoje, né? E quem estava realmente focando no longo prazo, preservando o fluxo de caixa, preservando o capital de giro e mantendo uma contingência de fornecedor, de fabricante, de produto, dificilmente vai sofrer nesse momento que a gente está hoje. Né? Por mais que sofra, vai sobreviver. Outra coisa importante do e-commerce é a questão do lifetime, né? Esse lance é um lance interessante. Às vezes tu vende, mas vende uma vez pro cliente. Cedo ou tarde, tu não vai conseguir manter esse negócio sustentável, que era o problema desse caso que eu acabei de falar. Ele vendia 22 milhões mês, mas vendia para novos clientes. Então toda hora, muita grana de mídia. Então ele não tinha lifetime. Se não tem lifetime, a conta não vai fechar. No médio prazo, ele vai parar de ter grana para financiar aquela operação que não é lucrativa, como é o Uber, vários casos, e isso perde relevância. A gente procura sempre entregar dentro do nosso produto, por exemplo, Viver de E-commerce, um módulo inteiro só para o cara trabalhar Lifetime Value. Legal. Porque é interessante, cara. Quando eu comecei a trabalhar com e-commerce, lá para meados do ano 2000, eu comecei a fazer anúncios no Google, fui um dos primeiros anunciantes no Google no Brasil. Legal. Naquela época, a gente não estava nem aí para Lifetime Value. Claro. Porque um clique era 1 centavo. O clique era 1 centavo, com R$1, R$1,50 fazia uma venda. Então, dane-se o Lifetime Value. Só que a realidade hoje não é essa. Exato. A gente paga, às vezes, R$4, R$3 num clique. Tem segmento pagando R$20, R$30 num clique no Google. Então, significa que muitas das vezes na primeira venda você não vai conseguir o retorno sobre aquele investimento que você está fazendo. Se você não vender várias vezes para aquele cliente, você não consegue fazer aquela operação se pagar. Exatamente. Esse é um dos pilares mais importantes, até as apps, que é um e-commerce que eu gosto muito, entrevistei também no nosso podcast um rapaz que trabalha nas apps, e as apps é a maior e-commerce de calçados do mundo, tudo mais, e é um grande exemplo de retenção. Não é à toa que é o que foi vendido para a Amazon. E um lance interessante que eu sempre pergunto para a galera, né, que a Zappos surgiu na Califórnia e mudou seu headquarter para Las Vegas. Sim. Por que mudou para Las Vegas? Porque Las Vegas tinha uma boa mão de obra de atendimento ao cliente. Então, depois, hotelaria, então a galera é boa de atendimento, eles falaram, vamos contratar os melhores caras de atendimento. Aí dominou Las Vegas, patrocina tudo em Las Vegas, é um dos melhores lugares para trabalhar em Las Vegas, porque tem um telemarketing, um atendimento muito bom para manter relacionamento e expandir retenção. Ele, inclusive, fala no podcast, trabalha na parte de aquisição de clientes, que eles investem zero em retenção em mídia. Eles não pagam remarketing para clientes antigos. É só para clientes novos, porque o atendimento e o processo, a natureza do negócio garante a retenção. E gera uma fidelidade automática, Exatamente. Gente, esse é o Denner da V4 Company, é a empresa parceira aqui do e-commerce na prática. Estão fazendo um trabalho incrível. Quais são as projeções aí para esse ano? A gente pretende partir de 309, 350 que a gente está batendo esse mês. A gente vende hoje, a gente cresceu ano passado 12,5% ao mês em faturamento na ponta dos nossos franqueados. Então hoje a gente está vendendo aí 60, 70 novos projetos por mês. A expectativa é bater 1.000 projetos até o final do ano. E qual o ticket médio de um projeto desse? Hoje, como a gente trabalha muito multi-location, gira a casa de R$3.000, R$4.000 de serviço. Você que de repente estava imaginando um ticket muito acima disso, não é tão caro você contratar uma assessoria de marketing, né? E que vai te dizer basicamente o que você tem que fazer. É quase praticamente o valor de um funcionário. A gente sempre tentou fazer algo democrático. De um analista de marketing que vai trabalhar para o cara. E ainda não fica doente, não te bota na justiça. Então isso é bom, porque tem essa variação. Então, até o final do ano, essa projeção, a gente quer expandir aí de 80 a 100 franquias que a gente tem hoje, parte ativas, parte integração, para 150, 170 franquias e seguir nesse ritmo aí nos próximos anos. Excelente, Denner. Cara, obrigado pela presença. Gente,
Espero que vocês tenham curtido o bate-papo. Se ficou com alguma dúvida sobre o que a gente falou, deixa comentário aqui embaixo. A nossa equipe vai interagir com você. A gente adora bater papo com a nossa audiência. Se você ainda não é inscrito no canal do NP, também se inscreve. Vamos deixar o link do canal, claro, canal da V4 aqui embaixo. Da V4, tem vídeo todo dia, vai ter um vídeo lá com o Bruno pra gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vai lá, se inscreve também no canal da V4 e a gente se vê no próximo vídeo.